Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. São numerosas, ó Senhor, são as vossas obras. Encheu-se a terra com a vossa criatura. Responsório está no Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e toda a terra a face renovai. Reflexão do dia 28 de maio de 2023, domingo de Pentecostes. Cor litúrgica vermelho. Santo do dia, Santo Germano de Paris, bispo, homem de oração e de escuta. Ano 526, mais ou menos. O Santo Germano de Paris, bispo, a mãe dele tentou abortá-lo antes do nascimento. Não conseguindo, tentou novamente matar ele, sufocando, achando que ele estava morto, deixou aquela criança de lado, mas uma família acabou resgatando essa criança e deu-lhe a oportunidade da vida. Então, mostra para nós que Deus nos protege, é Deus que tem um plano para cada um de nós. São Germano de Paris, então, torna-se bispo, homem de oração e motivador de conversão de muitas almas. São Germano de Paris, rogai por nós. Primeira leitura está em Atos, capítulo 2, de 1 a 11. Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes, a igreja reunida no momento em que o Espírito Santo cai sobre eles, no momento em que o Espírito Santo reaviva a igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse um forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiam e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se uma multidão. Todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo a Cirene, também os romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos nós escutamos anunciar a maravilha de Deus em nossas próprias línguas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O primeiro ensinamento desse dia de Pentecostes é o versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo derramando e promovendo a igreja, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então nós não podemos jamais dividir a nossa igreja. Estar no mesmo lugar significa estar na igreja de Cristo, sobre a igreja sobre a qual Cristo falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está reunido com os apóstolos, a igreja apostólica. Está reunido naquela igreja, unidos, para que o Espírito Santo em nós promova o mesmo efeito que foi promovido na igreja nascente. Ali estavam os apóstolos e muitos discípulos orando ao Senhor, e o Espírito foi derramado sobre eles. A igreja se transforma no que ela é até os dias de hoje. E este Espírito, ela nos favorece da mesma intensidade, porque não há diferença do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes com o Espírito Santo que está hoje
movendo a igreja. É o mesmo Espírito. Por isso, então, a única coisa que pode ter mudado é o esfriamento de alguns corações em relação à expectativa do Espírito. Mas todo aquele coração que tem grandes expectativas junto ao Espírito Santo fará as mesmas coisas que naquele dia aconteceu à Santa Igreja. Segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 13. Fala assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então, qual é a referência que eu tenho se eu estou no Espírito Santo? Se o Espírito Santo está em mim, quando eu falo Jesus é o Senhor. Então vamos proclamar agora: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história, do meu passado, do meu presente. É o Senhor do meu futuro. A minha vida está no Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor. Aí você está no Espírito Santo. E Paulo continua orientando a comunidade de Corinto. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como um corpo, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Novamente, Paulo está falando da necessidade da união. Os dons, cada um vai exercer um dom específico. Um tem dons até de cura, de visão, de ciência, de sabedoria, de profecia. Mas outro tem um dom de ensinamento, catequista. Outro tem um dom de acolhimento, acolher, ser uma pessoa acolhedora. Dom da alegria. Então, são diversos dons que você tem e pode colocar a serviço da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, no trabalho, onde quer que você ande, sabendo que é o Espírito, o mesmo Espírito que te move, o Espírito Santo do Senhor. Por isso, vamos proclamar mais uma vez: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Tudo que eu tenho e sou, entrego na mão de Jesus. Amém. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho está em João, capítulo 20, de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse. Então eu quero lembrar que nesse dia foi logo após a crucificação, logo após o sepultamento de Jesus, depois que aquelas mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio, e depois que Madalena falou: olha, houve um testemunho, houve um caso, um anjo do Senhor me avisou que Jesus ressuscitou. Jesus também aparecera a Maria Madalena, e ela reconhece chamando Rabone. Então ela volta, fala para os discípulos, mas os discípulos estão ali fechados, com medo dos judeus, com medo dos romanos, fechado, com as portas fechadas. Jesus entrou. Bom, atravessou a parede, não sei, alguma coisa aconteceu, mas ele entrou, sem abrir a porta. E pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão, o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente o Senhor disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O próprio João fala que muitas outras coisas Jesus falou e fez, e que essas coisas são tão intensas que não caberiam em todos os livros do mundo. Então, eu não acredito que foi tão rápido esse diálogo. Jesus se manifestou aos apóstolos. Muitas outras conversas eles tiveram, até que no ponto que Jesus sopra sobre ele o Espírito. Depois, muitas outras conversas eles tiveram, até que Jesus tenha lhes falado: a quem perdoardes o pecado, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. E Jesus encerra essa conversa com os apóstolos dessa forma, para mostrar àqueles apóstolos o poder que a igreja tem. A igreja pode perdoar pecados. Qual igreja recebeu do Senhor Jesus este dom, este poder? A sua igreja, a igreja católica, a igreja dos apóstolos, pode, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, perdoar os nossos pecados, pecados mortais, que vão impedir a nossa renascimento, a nossa ressurreição. É a grande manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Por isso, temos aqui o sacramento, e entre eles, o sacramento da confissão, para que possamos ser libertados e conduzidos na graça do Senhor. Jesus também sopra sobre essa igreja o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Na igreja. Estando nós no mesmo lugar, vamos receber então frações desse poder. E uma fração de Deus é Deus em infinito, é Deus em sua totalidade. Por isso, abramos os nossos corações para receber hoje o Espírito Santo. Oremos. Deus, Pai de amor e de bondade, assim como derramaste na sua igreja primitiva o vosso Espírito, derrama agora sobre nós o Espírito Santo. Sopra sobre nós agora o poder de Deus, para que possamos abrir o nosso coração à verdade absoluta, à verdade infinita, e sermos realizados em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Quero convocar hoje um grande exército de evangelizadores, multiplicadores desta pregação, anunciando a palavra de Deus, anunciando o poder do Espírito Santo. Multiplique agora em suas redes sociais. Quem sabe um coração hoje pode ser resgatado. Um coração por dia, até o dia da nossa morte. E quando olharmos para trás, veremos uma multidão de adoradores do Senhor. Aí nós vamos partir na alegria da ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.